cada espetáculo, um novo público, uma nova atração. Quando as cortinas se abrem, a expectativa aumenta. Casa cheia? Sim, cada vez mais as cadeiras extras se tornam necessárias. Um assento, no entanto, possui uma frequentadora cativa e muito especial. Aconteça o que acontecer, Dona Eva está lá. Esta mulher, que acabou de completar 89 anos, é a grande responsável por uma das mais lindas casas de espetáculos do Brasil. Depois de quase 40 anos de dedicação exclusiva à casa de espetáculos, falar em Dona Eva ou no Teatro São Pedro virou praticamente a mesma coisa, tamanha ligação entre os dois. E é por isso que hoje nós prestamos a nossa homenagem a esta personagem de Porto Alegre. Eva Sofer nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1923. Judia, veio para o Brasil com a família quando tinha apenas 13 anos, fugindo do nazismo. Meu pai, na ocasião, meu pai era banqueiro, conversando com um colega londrino, disse em 1936, não adianta ficar na Europa, vai ter uma guerra e a Europa toda vai ser pega por essa guerra. O lugar, economicamente falando, interessante hoje em dia se chama São Paulo. Então meu pai decidiu que a gente viria ao Brasil e viemos a São Paulo em 1937. Ninguém falava uma palavra de português, nós passamos real dificuldade, passamos anos muito, muito difíceis e tanto é que eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Porém, naquela ocasião já procurei um lugar que era pura cultura. Na loja vendíamos objetos de arte, artesanato. No primeiro piso, uma galeria de arte, onde eu cheguei a pendurar obras de Portinari, Lazar Segal, essa gente toda, e simultaneamente a ProArte. Dona Eva ficou em São Paulo até 1943. Foi quando resolveu se mudar para o Rio de Janeiro, onde costumava passar as férias e tinha parentes por parte de mãe. Na capital fluminense, continuou ligada às artes, prestando serviços para uma empresa de encadernação de livros artísticos. Nesta época, conheceu um marido também alemão, de quem herdou o sobrenome, Wolfgang Klaus Sofer. Conheci meu marido no Rio, nós nos casamos no Rio, nossas filhas nasceram no Rio, nós nos conhecemos no dia 8 de dezembro e nós casamos no dia 15 de março no ano depois, porque ele disse, eu tenho que casar numa data que eu não vou me esquecer, então tem que ser meu aniversário, ele disse. Então, dia 15 de março foi o primeiro dia possível, senão teria sido mais rápido ainda. Então, nós nos casamos em São Paulo, porque meus pais continuaram morando em São Paulo. A essas alturas já tinha uma avó que tinha vindo também da Alemanha, estava morando lá com meus pais, mas só foi o casamento e voltamos para o Rio
onde, como digo, fiquei até 1960, quando veio essa transferência do meu marido profissionalmente para cá. Em 1960, o marido de Eva Sofer recebeu uma proposta para trabalhar em Porto Alegre. E assim começou uma nova etapa na vida de Dona Eva. Eu vim pela primeira vez no dia 15 de novembro, eu sei que foi um feriado, pode ter sido finados daquele ano, eu nunca tinha estado aqui. O que você decidir está decidido, e aí viemos para cá. Primeira semana aqui encontrei um ex-colega, músico, compositor, ex-colega do período da ProArte, e aí convidei ele para ir lá para casa e, culturalmente falando, o que acontece em Porto Alegre. Ele disse: me parece bom tu arregaçar as mangas e começar a trabalhar logo. No Rio de Janeiro, a ideia, o meu projeto foi abrir os ensaios da ProArte para que os jovens pudessem assistir aos ensaios. Em função das minhas filhas, que tinham 10 e 11 anos, e quando viemos para cá, eu então fiz a correspondência. Agora estou em Porto Alegre, não posso levar adiante esse trabalho que eu tinha me proposto fazer no Rio. Se aqui em Porto Alegre eu puder ser útil, disponha. Com a volta do correio veio uma carta: sim, pode ser útil, reative a ProArte em Porto Alegre. Recebi a correspondência que eu deveria procurar um lugar e que tivesse um piano. O Teatro São Pedro estava disponível na data, o piano idem. Então comecei a trabalhar, realmente comecei a trabalhar no Teatro São Pedro. A partir de então, diversos concertos e recitais da ProArte foram realizados no Teatro São Pedro. Na época, porém, a imponente casa de espetáculos, inaugurada em 1858, apresentava muitos problemas de estrutura, principalmente por causa dos cupins. E estes problemas decretaram o fechamento do teatro. Eu acho mais quase que o encantamento foi sentir, por um lado, o desleixo, o abandono. Ele estava caindo aos pedaços, tanto é que em 71 eu tinha no palco do Teatro São Pedro uma coreana dando um recital de viola, quando uma peça qualquer despencou ao lado da mão dela. Deu um gemido geral no público e ela continuou. Na mesma temporada, durante uma peça de teatro, uma peça no fundo do palco despencou e caiu, e eu via que essa casa estava literalmente caindo aos pedaços. Então, levei meu público, levei o piano, que a essas alturas eu tinha feito uma campanha, tinha conseguido trazer um Steinway da Alemanha para cá. Tirei tudo daqui, levei tudo para a Assembleia Legislativa e essa casa fechou. Eu acho que essa minha teimosia em relação ao Teatro São Pedro, pensando agora para trás, era a pena que eu sentia por essa casa ter sido tão abandonada. E o meu grande pesar, não me conformei, não me conformo até hoje, que o irmão gêmeo dessa casa foi derrubado, porque o Teatro São Pedro tinha do outro lado da rua um irmão gêmeo que era o Palácio da Justiça. Teria sido muito mais fácil, e eu só realmente assumi quando veio o convite do então governador Simval Guazelli para coordenar os trabalhos de restauração do Teatro São Pedro.
Eu realmente só assumi porque meu marido disse, ou você faz ou vão derrubar igual ao outro. A reabertura do Teatro São Pedro aconteceu apenas em 1984. Sobre as obras de restauração, Dona Eva é enfática. Ele fechou depois que eu saí com a ProArte, saí daqui. Aí então ficou 24 horas do dia para o Cupim fazer o trabalho dele e eu fui convidada em 75 a ser a presidente de uma fundação a ser criada. Só que essa fundação só foi criada em 82 e isso graças ao então ministro da Educação gaúcho, General Rubin Ludwig, que veio a convite do meu marido na indústria, e aí meu marido, ele vinha sempre, porque a família era daqui, e visitava essa casa caindo nos pedaços. Então, naquele ano, ele também veio visitar a obra e disse, o que falta, Dona Eva? Eu disse, a criação da fundação e a possibilidade de angariar fundos através da fundação também. E o estatuto dessa fundação já existe, eu digo naturalmente, existe desde o primeiro mês, quer dizer, foi a primeira coisa que se fez. Ele disse, aonde é que está? Eu disse, atravessa a praça, ministro. E ele atravessou a praça, ele realmente fez o movimento todo, voltou a Brasília, mandou o primeiro dinheiro para que pudesse ser criada a fundação, que então foi criada em 1982. A essas alturas nós já estávamos trabalhando desde 75, com idas e vindas minhas para Brasília. Tinha sido uma decisão do então presidente Ernesto Geisel, que gaúcho também como foi, e decente como era, fez com que os teatros antigos fossem reconstruídos, restaurados, mas deixou o teatro da terra dele como último. Então foi feito um convênio que 50% dos recursos viriam da União, 50% viriam do Estado. A União cumpriu, honrou o comprometido, mas levaram 9 anos, entre idas e vindas. Aí, em 82, o governador Jair Soares, já o terceiro governador para mim nessa gestão, sem ter completado uma semana no governo, veio visitar a obra e sentiu que daria para inaugurar o período dele. Colocou isso na imprensa, eu casualmente naquele dia estava no Rio de Janeiro buscando dinheiro para a nossa obra e a imprensa no dia seguinte, o que a senhora achou o governador fazer essa visita inesperada? Eu achei maravilhoso, demonstra o interesse do governador. Isso foi em março. Em maio, eu fui convidada a receber um folheto que o governador mandou fazer com fotografias do Palácio Piratini a serem vendidos em finais de semana e esse dinheirinho, que era pouquinho, mas enfim, viria em benefício das obras do Teatro São Pedro. Então recebi um aviso que eu deveria receber em Palácio esse primeiro folheto e que deveria dizer alguma coisa. Então eu fiz um pequeno discurso dizendo que visivelmente essa Praça da Matriz, que me parecia um abismo intransponível, tornou-se uma praça de 2 vizinhos amigos e que eu me sentia honrada em convidar o governador para estar presente na reinauguração no dia 27 de junho de 84.
Desde que chegou em Porto Alegre, Dona Eva morou sempre na mesma região da cidade, mas passando diariamente mais de 12 horas dentro do teatro, dá para se dizer que Dona Eva mora no São Pedro. Durante o período em que permaneceu fechado, o teatro foi praticamente reconstruído. Eram muitos os danos na estrutura do prédio, como lembra Eva Sofer. Só permaneceram em pé as 4 paredes externas. Onde nós estamos sentadas era chão, era terra. Essas aberturas existiam para a circulação do ar debaixo do Teatro São Pedro. Não se podia andar em pé porque não tinha esse espaço. E essas vigas que nós estamos vendo aqui em cima de nós eram de madeira totalmente carcomida pelo cupim. Nós temos aqui no memorial pedaços, inclusive um que eu estou mostrando, uma foto onde eu estou mostrando ao ministro Rubem Ludwig um desses pedaços. Foi quando ele fez a pergunta o que faltava para reinaugurar o teatro. Na ocasião estava sendo construída a usina de Itaipu e eu disse uma hora de Itaipu, ministro. Ele disse, não, eu quero saber uma cifra. Eu sei que a cifra que eu falei eram 200 milhões, mas não me lembro o nome da nossa moeda. E o ministro então disse, nós gastamos isso em 10 minutos. Além de ter sido a responsável pela reforma do Teatro São Pedro nas décadas de 70 e 80, hoje Dona Eva está à frente do projeto do maior complexo cultural da América Latina. O multipalco terá mais de 20 mil metros quadrados de área e está sendo erguido ao lado do São Pedro. Pouca gente sabe, no entanto, que o sonho do multipalco começou há mais de 20 anos. Onde nós estamos agora, neste momento, é o Memorial do Teatro São Pedro. Porém, durante o período anterior, esses aqui eram nossos escritórios. E eu sempre achei que o Teatro São Pedro não deveria ter escritórios. A administração deveria ser uma coisa à parte. Então, nós reinauguramos o Teatro São Pedro em 1984 e meu primeiro ofício, pedindo um pedacinho de terra ao lado, que existia realmente uma fatia com uma casa que estava caindo, literalmente caindo os pedaços. Então fiz o ofício pedindo esse pedaço de chão para fazer um anexo cultural que tivesse então a possibilidade de receber a administração. Levamos 20 anos e conseguimos, em vez desse pedacinho, 10 terrenos no centro da capital dos gaúchos, ao lado da centenária casa. E com isso, naturalmente, foi feito um projeto que não tivesse só a administração futuramente, mas tudo que um palco, respectivamente mais palcos, necessitariam, porque faltam espaços para a cultura. Naquele tempo ainda muito mais, porque depois de lá para cá foram criados outros espaços. Então, nós hoje estamos fazendo o multipalco. Era um espaço completamente degradado, sem utilidade nenhuma, que hoje nós temos nossa administração funcionando, estamos terminando a sala da nossa orquestra, que já tem 27 anos, a Orquestra de Câmara Teatro São Pedro, e o que Porto Alegre não tem, por exemplo, um corpo de baile. Então teremos uma sala generosa, bonita, para corpo de baile, outra sala agregada a esta para os ensaios, múltiplas salas para tudo que a cultura precisa, um cine-teatro sem ser um teatro italiano. Quando falamos em teatro italiano, é palco e plateia, um teatro onde, inclusive, os grupos do interior poderão fazer a sua encenação de acordo com queiram,
com urdimento sim, mas com tudo que necessita. Nossos cursos de literatura, dramaturgia, tudo isso terá lugar no multipalco. O multipalco, quem entra pela Praça da Matriz, frequenta o restaurante, enxerga a concha acústica, que eu fiz questão de colocar aí, porque antigamente, onde hoje tem a Assembleia Legislativa, havia a concha acústica Araújo Viana. Quem entra na Praça da Matriz acha que está tudo pronto. Quem entra na Rua Riachuelo vai pelo estacionamento, não se dando conta que no meio disso tem 7 andares, que tem que ser preenchidos. E qual o lugar preferido de Dona Eva na cidade? Que é o Teatro São Pedro, está na cara. Sobre a identificação da empresária cultural com a casa de espetáculos, pode-se dizer que foi amor à primeira vista. Eu vim de braços e coração abertos, porque não conhecendo nada e ninguém, saindo do Rio de Janeiro naquela época, onde faltava água, onde as coisas eram bem diferentes do que são agora, criar 2 filhas no Rio de Janeiro não foi a coisa mais confortável. Então eu realmente vim de coração aberto e fui recebida de uma maneira também generosa. A vida era completamente outra, Porto Alegre era completamente outra. Nós não tivemos telefone em casa, não me lembro durante quantos anos. O que hoje existe não existia naquele tempo, então foi uma readaptação, mas aconteceu muito rapidamente porque, como eu dizia, nós chegamos aqui em janeiro de 1960. Em março eu tive no Teatro São Pedro o primeiro recital de um pianista alemão, e eu acho que também com o Teatro São Pedro também foi um amor à primeira vista. Além do Teatro São Pedro, outro local possui lugar cativo no coração de Eva Sofer. O meu lugar preferido e diariamente visitado é a Praça da Matriz, é o Teatro São Pedro. O Teatro São Pedro conquistou o respeito da comunidade. Nossas paredes nunca foram pichadas. Lamentavelmente, não posso dizer a mesma coisa da Praça da Matriz. O monumento está eternamente sendo pichado. Os flanelinhas são um problema eterno. Mesmo nós, agora, com o nosso estacionamento, eles se posicionam quando vem o pessoal de carro e diz: não precisa ir lá que já está lotado. Mentira absoluta. Então não tem quem cuida da Praça da Matriz como eu cuido do Teatro São Pedro, como eu gostaria que fosse cuidado. E Dona Eva cuida mesmo do Teatro São Pedro, de cada detalhe, há 40 anos. Em todo este tempo, será que dá para escolher um único momento especial? A noite da reinauguração. Não que eu me lembre muito bem, porque eu estava muito dopada. Que, pelo bem da minha tranquilidade da minha família, tomei alguns tranquilizantes, porque, veja bem, 9 anos de uma obra. E de um dia para o outro, tiramos a roupa da obra e vestimos quase que uma gala. Isto, visualmente falando, emocionalmente falando, foi um momento muito, muito, muito importante, mas teve muitos outros depois. E certamente outros ainda virão. Não existe hoje em dia uma capital, onde quer que seja, que tenha tido a sorte de um padrinho que seja São Pedro e que permitisse o espaço no centro daquela capital. Veja bem, o multipalco é maior do que o Lincoln Center de Nova York.
mas que dê o Teatro Centenário ao lado. Na Alemanha, onde durante a guerra muitas das casas, dos teatros, das óperas que foram destruídas, foram reconstruídas, porém a igreja do lado também foi reconstruída. Então, ter a possibilidade de ter uma casa centenária com esse projeto moderno do lado é inédito. Não para mim, mas para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. O que o Teatro São Pedro representa para a senhora? A minha vida. É o legado que eu deixo para essa cidade, sim, que, veja bem, eu fui expulsa praticamente do meu país de nascença. Fui expulsa ou teria sido morta. Esse país nos recebeu. Então, ter a consciência de poder deixar algo, não só filhos, netos e bisnetos, mas também algo concreto, é uma grande satisfação.